Olá, eu sou a Bianca Agrella. E eu, Ricardo Lauricella. Hoje a nossa convidada é a Evelyn Fernandes da Silva. A Evelyn é formada em técnica de enfermagem e técnica de agente comunitário de saúde. Ela é a CS do território da UBS Jova Rural. Tudo bem, Evelyn? Seja bem-vinda. Olá, bom dia, tudo bem? Muito obrigada. Obrigada a você por estar aqui conosco, por ter aceito esse convite e estar aí desfazendo do seu tempo, né, de campo para estar aqui com a gente, tirando essas dúvidas e contando um pouquinho do seu trabalho. E para iniciar esse bate-papo, Evelyn, conta para nós qual que é a importância do ACS para a saúde pública. Bom, eu acho que o principal ponto trazer o usuário até a UBS. Eu acho que a importância do ACS é isso, porque às vezes o usuário tem muita dificuldade, não gosta de médico, então o agente indo até ele, batendo esse papo, consegue trazer ele com mais facilidade até o serviço. Eu acho que esse é o principal ponto. Eles costumam ser teimosos, não gostam de ir até a Nossa, unidade? bastante, principalmente idosos, às vezes tem gestantes, então a gente trabalha com esse público mais carente e consegue no bate-papo, na conversa, na amizade, trazer eles até nós. O agente comunitário de saúde, Evelyn, que a gente chama aqui popularmente ou carinhosamente de ACS, Sim. ele é parte da política de saúde, né? Uma parte muito importante, cada vez Uhum. mais tem sido reconhecida essa importância, e ele trabalha, em geral, perto dessa população, no território em que a população que vai ser atendida dele está inserida. E por que isso, Evelyn? Para facilitar justamente essa comunicação, para esse usuário sentir confiança nesse agente de saúde, porque você morando dentro do território, o usuário entende que você conhece a realidade dele, que você conhece a realidade onde ele vive, o que ele passa. Então, isso traz muito mais confiança e mais segurança para o usuário. Então é bem porque é como a gente ter o síndico do nosso prédio que mora no nosso prédio, né? Ele conhece os problemas Isso. do nosso prédio, ele sabe o dia a dia, onde que estão os maiores riscos. É mais ou menos por aí, Evelyn? É bem por aí. O agente de saúde ele conhece onde está o problema, aonde ele pode ajudar melhor aquela comunidade, o que ele pode fazer por aquelas pessoas. E aí as pessoas se sentem seguras, falam assim, não, ela vive a mesma realidade que eu vivo, então para mim é muito bom. E muitas vezes vocês conhecem esses pacientes, esses usuários? Sim, sim, muitas vezes já conhecemos que nos encontramos na feira, no mercado, na rua. Na maioria das vezes são sim, moram às vezes na mesma rua, tem acesso que fazem a própria rua, então é muito comum. E Evelyn, e como que é o dia a dia de vocês, assim, dentro do território do Jova, né, que é o território que você atua, vocês são em quantos ACS? Quais ferramentas vocês utilizam aí para desenvolver esse trabalho? Além da conscientização, além de trazer esses pacientes, para tentar trazer esses pacientes para a unidade. Nós somos em 36 hoje aqui na unidade onde eu trabalho. O nosso dia a dia é basicamente, nós chegamos na UBS, separamos o número de visitas que vamos fazer naquele dia e vamos atrás desses pacientes para saber como eles estão, acompanhamento de gestante, dar uma olhada na carteirinha dos bebês, às vezes bater um papo com o usuário, que às vezes ele nem quer passar no posto, ele só quer que você passe lá para bater um papo. Então, às vezes, muito do nosso dia a dia é isso. Passa lá, ver como é que tá, se tá com as vacinas em dia, as receitas, se tá tomando as medicações corretamente, principalmente na população idosa. Eu acho que esse é o nosso foco, cuidar da saúde deles, né? Então, eu acho que o nosso dia a dia basicamente é isso. Nós utilizamos bastante o tablet, né? Que nós relatamos todas as visitas, tudo que o usuário nos traz, para poder depois trazer em reunião de equipe, conversar com o médico, com a enfermeira, para a gente abordar assuntos mais delicados. Então, e tem particularidades também, cada usuário tem a sua. Então, a gente trabalha assim. Muito legal isso, Evelyn. Então vocês vão em campo,
conversam com os pacientes, veem se a vacinação está em dia, recomendam a vacinação, falam sobre a importância dela, dos bebês, a orientação sobre a medicação dos idosos em particular, porque de repente eles ficam mais vulneráveis em relação a isso. Então, além de toda essa orientação, aí uma vez que termina o dia de trabalho ali das visitas, vocês retornam para a unidade, né, de saúde e compartilham essas informações de forma integrada para quê? Então, assim que termina o nosso dia, nós geralmente finalizamos o relatório e uma vez por semana nós temos uma reunião geral de equipe, porque somos divididos, 36 somos divididos em 6 equipes distintas. Cada Uhum. uma assume uma parte do território. E cada equipe se reúne uma vez por semana com o médico, com a enfermeira, para conseguir discutir determinados assuntos. Às vezes o usuário trouxe alguma coisa para a gente que precisa de uma orientação médica, de uma orientação da enfermeira, ou às vezes até mesmo uma visita do médico. O paciente precisa conversar com o médico, só que ele não consegue vir até a unidade. Então é isso que a gente traz na reunião de equipe e compartilha. Se aparece um caso, vamos supor, um caso extra no meio da semana, sim, a gente também pode conversar com o médico, tirar um tempinho ali e falar assim, doutor, está acontecendo isso, 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 nós precisamos agir agora de uma maneira mais efetiva, então isso pode acontecer também. Vocês têm essa liberdade, né, de poder Sim, chegar, independente do dia, de bater esse sim, papo, conversar e trazer, relatar, né, o que aconteceu com esse paciente ou o que esteja acontecendo. sim, vai depender muito da necessidade do usuário, da necessidade do caso dele, às vezes é um caso um pouco mais sério e precisa ser resolvido naquele momento, então nós temos essa liberdade sim. Evelyn, Bacana. você pode trazer para a gente algum caso, não precisa dar o nome do É. paciente, muito pelo contrário, eu sei que você nem pode dar um nome, mas algum caso de paciente que tenha sido alguma história diferente, que vocês conseguiram sensibilizar o paciente ou descobrir alguma situação, sei lá, um paciente com obesidade mórbida que não conseguia sair de casa, uma criança, um idoso, ou um pai que nem sabia que tinha o serviço da unidade por perto? Tenho sim, temos uma paciente no território que ela é usuária, né? E ela nunca usou o serviço, por dizer não gostar, por ter vergonha de frequentar o serviço. Eu sou agente comunitária dela há um ano, e nesse um ano eu consegui trazer ela ao serviço, e isso me deixou assim incrivelmente feliz. Ela veio, ela coletou o Papa Nicolau, ela realizou todos os exames dela, e ela olhou para mim e ela falou muito, muito obrigada, porque ninguém tinha esse olhar para mim. Ninguém olhava para mim de um jeito diferente. Ela foi, você chegou, você entrou na minha casa, você falou, não, vai no posto, vamos lá coletar o Papa, de um jeitinho todo diferente. Ela foi, isso fez muita diferença na minha vida. E isso me deixou extremamente feliz. Nossa, extremamente. E é exatamente assim que eu acredito que as pessoas elas enxergam que que de fato, quem sabe, né, o que é um ACS, elas enxergam, né, que é esse trabalho de cuidado, de humanização mesmo, de você chegar ali e acolher esse paciente, né, Sim, conscientizá-lo e trazer de fato para a unidade para ele ser tratado, cuidado, enfim. sim, E é fundamental isso que vocês fazem, porque é o acolhimento e a integração desse paciente que, sei lá, por exemplo, como você falou, a usuária ela tinha vergonha de ir até o serviço do SUS, não estava tão confiante. Então, o fato de você ser do território, de você chegar na casa dela, dela te receber, conversar, fazer o acolhimento, você conseguiu sensibilizar ela para uma coisa que é fundamental na saúde em geral, mas também na atenção primária, fortemente na atenção primária, que é a prevenção. Né? Quantas mulheres aí nunca fizeram um Papa Nicolau, né? E sendo que isso está disponível na rede. está disponível de uma forma fácil, porque nós temos serviço de demanda espontânea para Papa Nicolau, então elas vêm num horário mais confortável, elas coletam esse Papa, já saem com os exames, e isso é essencial para elas. Ô Evelyn, e conta pra gente um pouquinho sobre a questão do Papa Nicolau, essa demanda é espontânea, o paciente ele pode chegar na unidade que ele consegue colher. Sim, aqui na nossa unidade a demanda do Papa Nicolau Legal. ela é espontânea. As enfermeiras vão atendendo, o usuário vai chegando, eles vão atendendo. No sábado agora nós vamos ter também uma campanha voltada para a mulher, para fazer essa coleta de Papa Nicolau, esse acolhimento com as mulheres.
Então, nós deixamos elas muito à vontade em relação a isso, para não ter aquela obrigatoriedade. Não, tal dia, tal hora, você tem que fazer o Papa Nicolau. Porque ela já fica nervosa e ela já não vem, ela já não quer mais. Se ela tem uma obrigatoriedade, ela já não quer mais. E é bacana, assim, que eu acredito que quem vai estar escutando, né, esse nosso bate-papo, parece que é coisas, assim, que é essa demanda espontânea, mas tem muita gente que não sabe. E mesmo que vocês fazem esse trabalho de estar conscientizando, de estar levando essa informação, ainda assim, tem muita gente que não sabe, né? Sim, Nunca foi no ainda médico, nunca se cuidou. sim, tem muita gente. Tem muita gente que não sabia nem que o SUS disponibilizava mamografia. Eu fui Olha perguntar isso. para uma usuária, eu falei, você fez mamografia esse ano? Ah, mas pelo SUS não faz. Eu falei, lógico que faz. Quando você vai coletar o Papa Nicolau, se você já tem a idade da mamografia, ela já é solicitada no ato. E as vagas de mamografia não costumam demorar. Sai super rápido e você já vai, já faz, já agiliza todo esse processo. Já fica com a consciência tranquila pro ano que vem fazer de novo. É muito legal isso que a Bianca também abordou, porque a gente tem que lembrar que a atenção primária, as unidades básicas de saúde, por meio de seus agentes comunitários e todos os demais membros da equipe, é porta de entrada do SUS, né? Sim. Então é a partir desse momento que você vai lá no teu território, com o teu clínico geral, tua médica clínica geral, tua equipe de enfermagem, que vai ter o seu prontuário, vai fazer a integração, fazer alguns exames na unidade ou te referenciar para outros serviços, isso acontece ali. Óbvio que em casos de emergência e urgência tem os prontos-socorros, os hospitais, Sim. mas esse trabalho de prevenção é fundamental e tem cada vez mais ganhado a atenção das pessoas, né? No caso da Evelyn aqui, então a gente esqueceu de falar que a Evelyn ela atua, ela é uma colaboradora da SBCD que atua no contrato que a SBCD tem em parceria com a Prefeitura da cidade de São Paulo, e ela atua na zona norte da cidade, né? Especificamente em que bairro, em que região? Qual que é o teu território, Evelyn? Eu trabalho na UBS do Jovem Rural. O bairro de atuação que eu trabalho chama Jardim Felicidade, porque o nosso território é dividido em vários Ah, microbairros. que Então legal. eu atuo no Jardim Felicidade, mas como um todo é Jovem Rural. Como um todo é Java Rural, mas é Jardim Felicidade, olha. E falando em felicidade, Evelyn, o que te traz felicidade profissionalmente? O que te motiva no dia a dia de trabalho? Qual é a sua maior motivação? Nossa, minha maior motivação, eu acho que virar CS já era um objetivo na minha vida, porque o contato com o usuário, a conversa, porque às vezes o usuário nem quer que você nem precisa vir no posto, às vezes ele tem um convênio, às vezes ele só quer conversar. Isso é tão gratificante. Eu sempre soube que eu gostava de trabalhar com o público, mas eu nunca tinha achado a minha área de atuação. Quando eu conheci o agente comunitário de saúde, eu falei, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Eu me formei como técnica, só que eu falei, eu não sei se eu consigo deixar de ser agente comunitária de saúde. Eu amo o que eu faço, eu amo os meus pacientes, eu amo esse bate-papo, essa troca que a gente tem, conseguir trazer eles até aqui, fazer eles se cuidarem mais, cuidar dos meus idosos, até os mais vulneráveis, os que às vezes não têm uma família por perto. Isso é extremamente gratificante para mim. Poxa, que legal, porque essa coisa que você repete várias vezes da conversa pode parecer tão simples para algumas pessoas, do tipo, a pessoa só quer ser ouvida, a pessoa quer só bater um papo, mas nesse espaço de bater um papo, você como agente treinada, colhe informações preciosas para Sim. sensibilizar esse paciente sobre esse usuário, sobre a necessidade do seu cuidado com a sua saúde, seu empoderamento e tudo mais. Evelyn, fantástico. Olha, quero te agradecer demais pela participação, parabenizar você e aí, usando você aqui, todos os agentes comunitários, não só pelo dia de vocês, mas pelo trabalho de vocês e por cuidar tão bem da gente, da nossa gente. Muito obrigado, Evelyn. Eu que agradeço. Nossa, muito obrigada por esse espaço. Eu adorei falar sobre isso, eu adoro falar sobre o meu trabalho. Muito obrigado mesmo, eu agradeço de coração. Foi muito legal. Evelyn, eu também faço aí das palavras do Ricardo as minhas palavras. Vocês fazem um trabalho lindo, né, para a população, para a comunidade, e a gente tem muito a agradecer aí pela sua disposição do tempo de estar aqui batendo esse papo conosco, tá bom? Imagina, Muito eu que obrigada. agradeço. Obrigada eu. Então, obrigado, pessoal.
O Fala SBCD é um podcast produzido pela comunicação corporativa da SBCD e conta com pessoas incríveis como a Evelyn. Muito obrigado, Evelyn. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Até.